Boa noite. Está todo mundo feliz, todo mundo alegre. A chuva apareceu, né? Nós vamos falar de um tema que nós gostamos muito. A gente vai para o clube, a gente conversa sobre isso. Reunião de família, a gente conversa sobre isso. Que é desencarnação. Todo mundo adora esse tema, não é verdade? Vocês não discutem em casa? Vocês não discutem no clube? Não, né? Todo mundo morre de medo de falar sobre isso. Interessante que a única certeza que nós temos a partir do momento que nós nascemos é que um dia desencarnaremos. Única certeza. E não gostamos de falar sobre o assunto, que é a única certeza que nós temos. Tá? Necessariamente, não precisa ser algo penoso e doloroso. Pelo contrário, deve ser algo alegre. Deve ser algo que tire as nuvens de nossas mentes. Porque apesar de espíritas, nós conservamos ainda um psiquismo, sabe, uns pensamentos que não são compatíveis com os ensinamentos da doutrina. A doutrina nos coloca que a desencarnação é algo natural, simples, que faz parte de um processo, e não algo penoso, de sofrimento. É óbvio que quando nós nos vemos tolhidos de compartilhar com os nossos entes queridos, nós sofremos por causa dessa ausência. Isso é natural. Tá? E não tem essa conversa que espírita, porque sabe, não sofre. Sofre pela ausência. Tá? Mas tem de utilizar os conhecimentos que tem a doutrina para que você se sinta melhor. Para que você encare com mais naturalidade essa passagem. Tão somente uma passagem. Eu gosto de trazer as informações de Kardec, porque fica bem registrado. Na pergunta 149 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Em que se torna a alma no instante da morte? A resposta: volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos, que deixou momentaneamente. Então nós retornamos para a nossa casa, retornamos para as nossas origens. Quando nós viajamos, seja que tipo de viagem for, quando a gente volta, é uma alegria enorme. Voltar para a nossa casa. Tá? E o desencarnar deveria ter esse mesmo aspecto. Nós estamos voltando para a nossa casa, voltando para o nosso lar. Porque lá é a nossa origem. Aqui nós passamos atualmente, por enquanto, pelas provas e expiações. De todo um preparo que nós tivemos lá. Tá? Da 149 para 154, a separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. Se não tem dor, não precisa temer. Via de regra, a gente teme o desencarne, porque o ser humano teme tudo que é desconhecido. Tudo que ele desconhece, ele teme. Tá? A gente tem até determinadas religiões que fala de um determinado assunto. Aquele assunto não tem explicação, é coisa do demônio. Tá? Não é assim que funciona. A gente tem de estudar, a gente tem de ir atrás, a gente tem de esclarecer. A gente tem de buscar as informações sobre qualquer coisa que está à nossa volta, que nos é apresentada. Então não é doloroso. Desencarnar não causa dor. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta, algumas vezes no momento da morte, são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Tá? Existem só duas observações. Isso aqui vale para todo mundo. Existem duas observações aonde a gente, ele está falando em dor nessa pergunta. Tá? Pode ter uma dor, mas não a dor física, porque essa não tem. Que é a dor
moral. Tá? No caso da pessoa que... A gente não vai adentrar esse tema, tá? Mas no caso da pessoa que se suicida. Tá? Vale lembrar que o que na sociedade judaico-cristã, que é a nossa, que é a ocidental, né, o que falam as demais religiões? O que falam os protestantes e o que fala a Igreja Católica? Os protestantes, você desencarna, você vai para o céu ou vai para o inferno. Tá? Mas qual é o parâmetro? Né? Para você ir para um lugar para o outro. Porque se nós falarmos que a irmã Dulce, o Chico Xavier e a Madre Teresa foram para o céu, tá? Perfeitamente compreensível. Tá? E as pessoas comuns como nós, que não fizemos o que eles fizeram, vamos ter o direito ao mesmo local? Né? Quem trabalhou muito, quem fez muito, quem se doou, quem vivenciou o Evangelho do Cristo, vai para o céu. E nós, todos nós, os mais ou menos, vão para esse mesmo céu. Né? Então, meio estranho. E os mais ou menos vão para o inferno e vão ficar lá eternamente. Aquele fogo que queima, mas não consome. Né? Olha a situação. Suponhamos uma mãe. Tá? Essa mãe viveu uma vida se doando à família, uma pessoa correta, digna, e um de seus filhos se desvencilhou, caiu em uma vida não muito boa, tá? E segundo os preceitos, ao desencarnar, como ele não seguiu os preceitos dogmáticos, né? E vivenciou uma vida errônea, prejudicando a si e aos demais, ele vai para o tal do inferno. Essa mãe, sendo boa, vai para o céu. Tá? Conta para mim, qual mãe que tendo um filho nessa condição vai ficar feliz nesse céu? Vai esquecê-lo? Né? Então é algo um pouco fora de contexto, né? Essa simples pergunta faz com que a gente não entenda muito isso. Tá? No caso da Igreja Católica, você tem o céu, o inferno e o purgatório. E tem um negócio que acho que pouca gente sabe, que até pouco tempo atrás existia, chamado limbo. Né? Eu mesmo descobri faz pouco tempo, ouvindo uma palestra pela internet. Né? O céu é a mesma coisa, o inferno é a mesma coisa, o purgatório, os mais ou menos... Né? Parecido com o que nós chamamos de umbral, tem uma certa lógica, né? O indivíduo passa por um determinado local para se depurar, em se depurando, ele avançará. Né? Não vai ficar condenado eternamente. Algo já começa a melhorar um pouco. O tal do limbo foi revogado recentemente por decreto. Eram para onde iam as crianças e os índios. Né? Que era um lugar vazio, uma espécie de nada. Como foi revogado, tiraram todos eles e levaram para algum lugar, não sei para onde foram. Esse negócio de decreto é uma coisa meio estranha. Tá? Mas a gente não deve ver com os olhos do medo. Nós devemos ver com os olhos do entendimento. Como esse processo funciona? Que sensação experimenta a alma no momento em que se conhece no mundo dos espíritos? Olha que interessante. Que sensação. O que nós vamos sentir a hora que nós nos reconhecermos do lado de lá, naquele plano? O que vai ocorrer conosco? A gente já viu que a gente não vai ter a dor. O processo não envolve dor. Tá? O processo é voltar para casa. Voltar para casa também não tem sofrimento. Não tem dor, não tem por que ter dor. Tá? E que sensação nós experimentamos? A resposta: depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, é interessante, fizeste o mal com o desejo de fazê-lo. Muitas vezes nós fazemos o mal sem o desejo de fazê-lo.
É diferente. No primeiro momento, envergonhar-te-á de tê-lo feito. Para o justo, é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor. Quer dizer, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu não vou lembrar o número. Mas, aonde, para esse parâmetro dessa questão, aonde estão escritas as leis de Deus? Na Bíblia, no Alcorão, na Torá dos judeus? Alguém tem o privilégio? Porque se está num livro sagrado, aquele povo tem o privilégio. Deus deu àquele povo uma condição melhor. Tá? Então ela não vai estar em nenhum livro sagrado. Deus colocou isso de uma forma muito clara, num lugar onde cada habitante desse planeta tem acesso. A resposta é bem sucinta, é na consciência. Ou seja, as leis de Deus está escrita na consciência. A nossa consciência nos diz sempre quando nós agimos de forma correta ou como nós agimos de uma forma inconveniente. Mas, tá? Sabendo disso, a gente vai para a última questão que a gente tem aqui, que é a 160. O espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a terra e que morreram antes dele? É uma pergunta que muita gente se faz. A resposta é sim. Segundo a afeição que eles tinham e a que tinham por ele. Ou seja, cai naquilo que Jesus colocou para nós. A cada um conforme as suas obras. A afeição que nós plantamos no coração de muitos, tá? É a que nós encontraremos do lado de lá. E não só aqueles que nós iremos lembrar imediatamente por ter sido aqueles que nos antecederam e são do nosso coração, como muitos outros que olharemos, isso tem em diversas obras, sentiremos uma simpatia enorme por aquele ser, sem conseguir num primeiro momento identificar quem foi. Que serão parentes próximos que já vivenciaram em outra vida, mas nessa jornada ficaram do lado de lá, às vezes, inclusive, como nossos tutores, como tutores de nossas famílias, né? A nos proteger, a nos orientar, à medida que nós permitimos. Tá? Então, é um momento de alegria, é um momento onde você se depara com uma nova situação. Uma vez eu vi uma palestra do Agnaldo Paviani e eu achei interessante, e ele estava falando de uma situação dele. A avó, com 90 e poucos anos, muito mal fisicamente, passando por doenças, e naquela situação, aí a família reúne e todo mundo, né, fica naquela petição e orando para que ela não desencarne. E ele, com o seu perfil tradicional, né, de brincadeira, ele chegou: vocês estão doidos. A avó está nesse estado, o vô já foi há um certo tempo. Ela vive falando que ela está cansada, que ela quer descansar por enfrentar tantas dificuldades. E o pessoal lá. Aí a gente relembra do Pai Nosso. O que está escrito no Pai Nosso? Tem um trecho que é bem claro. Seja feita a sua vontade. Nós, quando rezamos o Pai Nosso, falamos isso. Mas, no fundo, o que nós queremos é: seja feita a minha vontade, e não a sua. Então, quando temos algum ente querido que está em uma situação como essa, o que nós devemos fazer? Orar para que ele desencarne? Também não. Seja feita a sua vontade. Orar para que o melhor para aquela entidade que amamos aconteça. Para que o melhor para ela ocorra.
Se o melhor para ela for ficar mais algum tempo, porque ela necessita disso e nós não sabemos, sem problema. Se o melhor para ela ir é voltar, tá? A casa, retornar para a própria casa, encontrar os entes queridos, ter recursos médicos e espirituais que vão fazer com que ela saia muito mais rápida do que aqui, porque do lado de lá, conforme a obra de André Luiz, a tecnologia é muito mais avançada, os recursos são muito mais avançados. Quer dizer, aquela pessoa vai se restabelecer, vai ficar saudável num prazo curto de tempo. Então isso é favorável, isso é algo que nós temos de ver, porque é o bem daquela pessoa. Nós temos de sempre ter essa visão do que é o melhor, né? Do que é que vai ser a realização de uma felicidade, de um reencontro, de um alívio. Tá? Esse corpo carnal é uma ferramenta que nós devemos abençoar, agradecer e cuidar muito bem. Mas chegado o momento de nós desligarmos e deixarmos, porque a morte não existe, esse é um outro conceito, tá? O que existe é desencarne, mas nós continuamos a mentalizar aquilo que nós, em diversas encarnações, ou no ambiente protestante, ou no ambiente católico, cultivamos. Então nós temos um pouco de dificuldade de lidar com isso. Tá? É tão somente uma transição desse plano denso que nós vivemos, das amarguras. Ah, mas eu tenho medo de ir para o tal do umbral. Gente, nós já estamos mergulhados no umbral. Basta olharmos à nossa volta. Basta sintonizarmos determinados canais de televisão. Nós já vivenciamos isso. Tá? No plano espiritual, tá? Conforme as nossas tendências, conforme a nossa vivência, tudo será mais tranquilo, tudo será mais harmônico. Não que nós não tenhamos mais que trabalhar. O trabalho é progressivo. Ele sempre vai existir. E sempre tem aquele conceito, descansou. Por um período curto de tempo, sim. Principalmente se estiver enfermo. Vai para um hospital, vai ser tratado, vai se recuperar, vai retornar às atividades, mas vai continuar a trabalhar. O trabalho é sempre contínuo. O que vai mudar, muitas vezes, é o tipo de trabalho que a pessoa vai desenvolver. É quais as informações que ela vai passar a tratar conforme as suas tendências e conforme os seus conhecimentos. E o que precisa ficar bem claro para a gente é que nós saímos daqui e vamos para cá e nós continuaremos a ser a mesma pessoa. Tá? Nós continuaremos a ser a mesma pessoa, com os mesmos pensamentos, com as mesmas tendências. A evolução não dá salto, nós não sairemos de um estágio e nos tornaremos anjo ou qualquer outra coisa. Nós continuaremos a ter de crescer, a ter de aprender, a ter de nos desenvolver para ascendermos. O progresso é contínuo. Para entender isso, basta a gente ver a situação de Jesus. O planeta Terra, segundo a ciência, tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Emmanuel, através do Chico, nos fala que a humanidade começou a ter acesso à consciência, tá, há 40 mil anos. Há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro a governar e a gerenciar todo o processo de criação da nossa esfera, do plano que vivemos. E esse mesmo Jesus falou que poderíamos fazer o que ele faz e muito mais. É uma frase que sempre me confundiu muito. Eu falei, mas como? Como fazer? É que no processo, a gente tem de considerar o processo evolutivo, o processo do encarne, da depuração. Encarnamos, aprendemos alguma coisa, resgatamos outras coisas, damos um passo à frente. E assim, progressivamente, nós vamos cada vez mais, né, aumentando. É óbvio que isso vai demorar
talvez os 4,5 bilhões de anos que foi a criação da Terra, para chegarmos a sermos como Ele é. Mas somos espíritos imortais. Tivemos um momento de criação, mas não teremos um término. Então isso tem de alimentar a nossa alma, essa informação de saber que as transições que estão por vir em nossa várias existências vão sempre nos levar a uma situação cada vez melhor. É óbvio que eu não me refiro aqui à situação social. Você vai e volta em situações sociais muito diversas. Mas o espírito não regride. Ele sempre vai estar evoluindo, sempre vai estar crescendo. E nós precisamos ter essa consciência de que isso ocorre. E não vermos como uma forma negativa, como uma forma pejorativa, como algo de sofrimento. Tá? Sim, saudade dos entes queridos, óbvio. Tá? Mas o desapego, deixar, quando for um ente querido nosso que for, o desapego de saber que ele cumpriu uma parte de sua missão. E quando nós formos, o desapego de sabermos que nós passamos por um período necessário de aprendizado e de aproveitamento. E isso tem de ficar incrustado dentro de nós, tá? Dentro das nossas entranhas, para nós termos a confiança de que tudo é um passo à frente, mesmo que aparentemente isso não o seja. Mas nós temos de mudar o nosso olhar para essa circunstância. Voltando à resposta, sim, segundo a afeição que ele tinha, que eles tinham e a que tinham por ele. Frequentemente, eles o veem receber em sua volta ao mundo dos espíritos e ajudam a libertá-lo das faixas da matéria. Reencontra também a muitos que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão na erraticidade, aqueles que estão encarnados, e os vai visitar. Tem uma obra do André Luiz, que é uma situação bem interessante. Existem alguns desencarnes, um encarne específico, que é o mais doloroso quando é o desencarne de criança. É o mais difícil de assimilar e de superar. Mas nessa obra do André Luiz, pelo Chico, tem uma parte muito interessante. Ele está numa colônia, essa colônia tem um departamento que cuida especificamente de crianças. Crianças que acabaram de desencarnar. Existem as tutoras que cuidam amorosamente, muito amorosamente. E diferente daqui do nosso plano, lá todas as pessoas que estão em suas funções, ao cuidar de criança, na governança, estão ali por mérito, estão ali por amor, não estão ali porque foram colocados por interesses menores. Então isso também nos fortalece na certeza e na segurança que todos serão muito bem acolhidos e muito bem amparados, inclusive quando chegar a nossa vez. Então vamos desmistificar uma situação. Temos medo porque não conhecemos, mas a doutrina nos explica detalhadamente como isso funciona, como é o processo. Tá? Às vezes nos decepcionamos porque não damos salto, não vamos pular para a angelitude e ficar na ociosidade contemplando os anjos e as trombetas. Porque isso não existe. Ser espírita, ter essas informações, é de um aproveitamento enorme. A gente tem várias obras, situações onde pessoas, por exemplo, que acreditam que você vai ou para o céu ou para o inferno, e algumas linhas de protestante que você vai dormir até o dia do juízo final, o indivíduo acorda do lado de lá. Aí ele olha para um lado, olha para o outro. Ele procura, primeiro ele não vai ter muita ideia do que aconteceu. A hora que ele começar a ter ideia que alguma coisa muito diferente aconteceu,
ele vai descobrir que ele não está nem no céu e tampouco no inferno. Até porque esses ambientes geográficos não existem. Tá? Então ele não vai estar em nenhum desses lugares, ele vai ficar perdido. Ele vai ficar vagando muitas vezes por um bom tempo, pela falta de informação. Olha como a doutrina espírita nos auxilia, nos ampara e nos faz com que a jornada e a caminhada seja cada vez mais segura, mais consciente, com mais domínio de nossas ações e do nosso conhecimento. Porque chegar a um lugar onde você não sabe o que é, você não sabe como faz, você não sabe como se comportar, você não sabe nada, né? E, no entanto, através dos diversos livros, através de toda a obra espírita, a gente sabe que nós temos uma enormidade de situações favoráveis. Muito mais favoráveis. Tá? Uma medicina muito mais avançada do que a nossa. Ambientes mais harmoniosos. É óbvio que temos também as regiões aonde os espíritos apegados à matéria e resistentes à evolução também se juntam e se aglomeram. Uma vez o dirigente da casa espírita que eu trabalhava fez uma seguinte pergunta para todo mundo, de supetão. Né? Para onde vocês vão quando vocês desencarnarem? Aí todo mundo ficou meio assim, como se não soubesse. Aí começa aquela situação. Ah, eu vou para o umbral, porque eu, né, não sou perfeito. Né? Eu falei, não, eu não vou não. Eu já perdi muito tempo nessa encarnação. Eu vou perder lá também? Vou chegar lá e vou ficar vagando, andando à toa, perdido, ou ficar vampirizando entre os encarnados? Não. O conhecimento que tenho, o conhecimento que todos vocês têm, nos permite... Chegando de lá, falei, não, eu quero ser produtivo, eu quero fazer alguma coisa útil, eu quero continuar a viver e viver plenamente. Tá? Então, só o fato de termos o conhecimento, é óbvio que as nossas ações, a cada um conforme as suas obras, mas o fato de termos conhecimento nos favorece enormemente. Mas temos de cristalizar esses conhecimentos, tá? Aqui dentro, nas nossas entranhas, para ter essa convicção. Será alegre, será produtivo, será harmonioso, será muito bom. Isso tudo que a gente está colocando é para que a gente vá perdendo o medo. Não é por causa desse pequeno estudo que nós vamos imediatamente perder o medo. Mas os livros que vocês devem ler, os estudos que a casa oferece sobre diversos assuntos. Aqui fora mesmo conversando, teve um livro do Richard Simonetti, que foi estudado agora há pouco, não sei se está ainda, que justamente o tema era se você tem medo da morte. Porque nós temos de desconstruir esses conceitos que são negativos e fixarmos nos conceitos que são positivos e nos são favoráveis. Tá? Colocarmos essa tranquilidade. Eu sei que o tema é difícil de trabalhar. A gente tenta pôr alegria, mas até para fazer piada com isso é difícil, o pessoal não ri. Né? Eu falei que o pessoal podia depois conversar no clube, em casa, né, sobre o assunto. Ninguém nem esboçou um sorriso. Né? Até porque se você falar, sai todo mundo correndo. Né? Cada um sai correndo para um lado. Tá? Mas pode ser alegre, sim. Pode ser harmonioso. Pode ser produtivo. Porque tem de ser assim. É só uma passagem. Quando você sai desse país e vai morar no Canadá, é uma nova história, é uma nova experiência. Né? A gente tem sempre de olhar o lado positivo. Perder aquele atavismo que nós temos de que toda mudança é negativa. Temos medo de toda mudança. Não. A mudança é sempre favorável, a mudança sempre faz com que a gente saia da zona de conforto, com que a gente se expanda, com que os nossos pensamentos, a nossa mente amplie os seus horizontes
e nós tenhamos mais convicção de uma vida plena, harmoniosa. E isso tem de ficar incrustado dentro de nós. Tá? Se você perdeu algum ente querido, e você acha que isso que eu estou falando não é bem assim, é sim. Tá? Dê um tempinho para você. Se for recente, você vai precisar. Mas comece, sabe? A hora que você fazer as suas preces para aquele ente querido que já fez a transição, né? Ao invés de evocá-lo, o que o fará sofrer, porque ele sente a vibração e a energia que você emana daqui para lá, né? Enderece pensamentos e desejos de afeto e de amor. Ah, você está aí agora eu sei como é que funciona. Então seja feliz, seja muito feliz. Quando puder, você dá uma vindinha aqui, vem fazer uma visita. Tá? Mas continue aí, continue feliz, vibre em favor daquele ente querido. Eu comecei a falar das crianças lá em nosso lar, e uma das frases interessantes que a coordenadora virou para o André Luiz e falou: toda a mãe que perde uma criança, entre aspas, que tem um filho que desencarna, essa mãe vai vir visitá-lo, ou essa criança será levado a ela para que ela tenha o consolo. É óbvio que isso ocorre somente após o equilíbrio emocional de superar a perda. Tá? Mas até isso, a misericórdia divina nos coloca essa oportunidade. Que é quando você tem aquele sonho, que não foi um sonho, foi um episódio de desdobramento, e você se sente pleno, feliz, alegre. Tá? Então passemos a ver a alegria, as oportunidades múltiplas que esse episódio, que é natural, que é a única certeza que nós temos após o encarnar, que ele seja suavizado pelo entendimento. E o entendimento acionará o nosso coração. E passaremos a vibrar em favor de todos aqueles que já foram. E quando formos também, teremos o equilíbrio necessário, o entendimento necessário para endereçar os pensamentos positivos àqueles que ficaram. Que Jesus nos ampare, nos ilumine a jornada e que o amor dele permaneça em nossos corações. Obrigado.